Teresa Costa perdeu o emprego no dia em que salvou uma vida. Chovia forte em São Paulo e ela estava grávida de 7 meses, mas não hesitou em ajudar um homem ferido. Mal sabia ela que aquele gesto seria o começo de tudo. O que parecia o fim era só o início de um milagre inesperado. E o que aquele homem fez por ela depois, ninguém jamais imaginaria. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva de São Paulo caía forte naquela manhã de terça-feira. Teresa Costa corria pela Avenida Paulista com o uniforme de faxineira já encharcado e a barriga de 7 meses pesando cada vez mais. O relógio do seu celular pré-pago mostrava 8h15 da manhã. Ela estava 15 minutos atrasada para o trabalho e seu supervisor, Murilo, não tolerava atrasos. "Por favor, não me demitam hoje", murmurou para si mesma, tentando acelerar o passo. O bebê se mexeu dentro da barriga como se sentisse a tensão da mãe. Foi então que Teresa ouviu o barulho do impacto. Um motociclista de entrega havia acabado de atropelar um homem de terno na calçada molhada. O entregador nem parou para ver se a vítima estava bem. Simplesmente acelerou e desapareceu no trânsito. O homem estava caído no chão, gemendo de dor. Sangue escorria de sua testa, misturando-se com a água da chuva. Teresa parou e olhou ao redor. As pessoas passavam correndo, protegendo-se da chuva com guarda-chuvas. Ninguém prestava atenção no homem ferido. "Meu Deus", sussurrou Teresa. Ela olhou novamente para o relógio. 20 minutos de atraso agora. Se ela parasse para ajudar, certamente perderia o emprego. Mas como poderia simplesmente deixar aquele homem ali sofrendo? "Senhor, o senhor está me ouvindo?", perguntou Teresa, ajoelhando-se ao lado dele com cuidado para proteger a própria barriga. O homem tinha uns 35 anos. Usava um terno caríssimo e um relógio que Teresa nunca sonhara em ter. Minha cabeça", murmurou o homem tentando se levantar. "Não se mova, por favor. O senhor bateu a cabeça e está sangrando", disse Teresa, tirando um lenço limpo da bolsa. Com delicadeza pressionou o tecido contra o ferimento na testa dele. "Vou chamar uma ambulância." "Não precisa", ele tentou protestar, mas sua voz saía fraca. "Precisa sim", Teresa insistiu, discando 192 no celular. "Alô? Preciso de uma ambulância na Avenida Paulista, em frente ao número 1280. Um homem foi atropelado por uma moto." Enquanto esperava a ambulância, Teresa segurava a mão do homem ferido. "Como é seu nome, senhor?" "Heitor", ele respondeu ainda meio tonto. "Heitor Valença." "Eu sou Teresa. Tudo vai ficar bem, senhor Heitor. A ambulância já está vindo." A chuva continuava caindo, mas Teresa não se importou em ficar encharcada. Ela manteve o lenço pressionado no ferimento e conversou com Heitor para mantê-lo consciente. "Você é enfermeira?", perguntou Heitor, notando como Teresa cuidava dele com profissionalismo. "Não, senhor, eu sou faxineira", respondeu Teresa sem vergonha. "Trabalho num prédio comercial aqui perto." Heitor olhou para ela com surpresa. Mesmo ferido, conseguiu perceber a bondade nos olhos daquela mulher grávida que havia parado sua vida para ajudar um completo estranho. 5 minutos depois, a sirene da ambulância se aproximava. Teresa ajudou os paramédicos a colocar Heitor na maca e pegou os documentos que haviam caído da pasta dele. "Senhor Heitor, seus documentos", disse Teresa, entregando-lhe os papéis. "Obrigado", disse Heitor, apertando brevemente a mão dela. "Muito obrigado mesmo, Teresa." Quando a ambulância partiu, Teresa olhou para o relógio novamente. 40 minutos de atraso. Seu coração disparou. Ela começou a correr em direção ao trabalho, mas sabia que estava em sérios problemas. Chegou ao prédio comercial completamente ensopada e ofegante. O supervisor Murilo a esperava na recepção com uma expressão nada amigável. "Teresa Costa", disse Murilo com a voz gelada. "Que horas você deveria ter chegado hoje?"
Às 8 horas, senhor Murilo, respondeu Teresa, ainda tentando recuperar o fôlego. Mas aconteceu uma emergência. Um homem foi atropelado e eu... Não me interessa, Murilo a interrompeu. Regras são regras. Venha comigo. Enquanto caminhava pelo corredor atrás de Murilo, Teresa se lembrou dos documentos que havia entregue para Heitor. Numa rápida olhada, havia visto algumas coisas escritas, mas não tinha prestado muita atenção no momento. Agora, com mais calma, tentava se lembrar do que havia lido. Sente-se, ordenou Murilo, apontando para uma cadeira em sua sala apertada. Você sabe que a empresa de limpeza tem tolerância zero para atrasos, não sabe? Sei, senhor. Mas foi uma emergência real. Um homem foi atropelado bem na minha frente e estava sangrando muito, explicou Teresa, colocando as mãos sobre a barriga. Eu não podia simplesmente ignorar. E desde quando faxineira virou socorrista? Debochou Murilo. Seu trabalho é limpar, não brincar de heroína. Teresa engoliu a humilhação. Precisava daquele emprego mais do que nunca. Com o bebê chegando em 2 meses, cada centavo fazia diferença. Enquanto Murilo continuava sua bronca, Teresa tentava se lembrar dos detalhes dos documentos de Heitor. Havia um crachá de couro caríssimo, alguns papéis com logotipos empresariais e o nome completo, Heitor Valença. De repente, Teresa sentiu o estômago revirar. Não por causa da gravidez, mas pela súbita percepção de onde ela havia ouvido aquele nome antes. Valença Holdings, murmurou ela sem perceber. O que você disse? Perguntou Murilo, parando de falar. Nada, senhor. Desculpe, respondeu Teresa rapidamente. Mas sua mente estava fervilhando. Valença Holdings era o nome da empresa que aparecia nos contra-cheques dela. A empresa dona do prédio onde ela trabalhava. E se Heitor Valença fosse... Teresa, você está me escutando? A voz irritada de Murilo a trouxe de volta à realidade. Sim, senhor. Como eu estava dizendo, você está sendo dispensada. Pegue suas coisas e vá embora. Senhor Murilo, por favor, implorou Teresa, sentindo as lágrimas se formarem. Eu preciso deste emprego. Meu bebê vai nascer em 2 meses. Foi só uma vez. Eu juro que nunca mais vou me atrasar. Deveria ter pensado nisso antes de brincar de enfermeira na rua, disse Murilo sem piedade. A decisão está tomada. Mas eu estou grávida. O senhor não pode fazer isso. Procure seus direitos na justiça. Agora some daqui, gritou Murilo. Teresa saiu da sala com as pernas trêmulas. No vestiário, enquanto tirava o uniforme, ela finalmente teve certeza. Heitor Valença só podia ser o presidente da Valença Holdings, o homem que, indiretamente, pagava seu salário. O dono de tudo aquilo. Que ironia, pensou ela, guardando seus poucos pertences numa sacola plástica. Ajudei meu próprio chefe e perdi o emprego por isso. As outras faxineiras olhavam para Teresa com pena. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali há 15 anos, se aproximou. Que injustiça, minha filha, disse Conceição, abraçando Teresa. Você é a funcionária mais dedicada que já passou por aqui. Obrigada, Dona Conceição, respondeu Teresa, tentando não chorar. Vou sentir saudades de vocês. Você vai conseguir outro emprego, querida. Uma pessoa boa como você sempre encontra um caminho. Teresa não tinha tanta certeza. Grávida de 7 meses. Quem iria contratá-la agora? Ela saiu do prédio pela última vez como funcionária, carregando sua sacola e o peso da incerteza sobre o futuro. Na rua, a chuva havia parado. Teresa olhou para cima em direção aos últimos andares do prédio comercial. Lá em cima, nos andares que ela nunca havia pisado, ficavam os escritórios da Valença Holdings, o império de Heitor Valença. Se ele soubesse, murmurou Teresa, se ele soubesse que a mulher que o ajudou foi demitida por isso, será que faria alguma coisa? Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Homens como Heitor Valença viviam em outro mundo. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa no meio da multidão, alguém que havia aparecido num momento difícil e depois desaparecido para sempre.
Teresa começou a caminhar para casa, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Teresa abriu a porta do seu pequeno apartamento em Itaquera com as mãos tremendo. O lugar era simples, um quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro que ela dividia com a vizinha do lado. Mas era seu lar, e agora ela nem sabia como iria pagar o aluguel do mês seguinte. Jogou a sacola com seus pertences sobre a cama e se deixou cair na única cadeira do apartamento. As lágrimas que ela havia segurado durante toda a manhã finalmente vieram. "O que eu vou fazer agora?", falou sozinha, passando as mãos sobre a barriga. "Como vamos sobreviver, meu bem?" O bebê se mexeu, como se estivesse respondendo à angústia da mãe. Teresa tentou se acalmar. Chorar não iria resolver nada. Ela pegou o celular e começou a ligar para outras empresas de limpeza. A primeira pergunta de todas era sempre a mesma: "A senhora está grávida de quantos meses?" Quando Teresa respondia que estava de 7 meses, a conversa sempre terminava da mesma forma: "Agradecemos o interesse, mas no momento não temos vagas." Depois da 5ª ligação com a mesma resposta, Teresa desistiu. Ninguém queria contratar uma mulher que daria à luz em 2 meses. O telefone tocou. Era sua irmã, Carla, que morava no interior. "Oi, Tê. Como você está?" "Oi, Carla." Teresa tentou disfarçar a tristeza na voz. "Estou bem." "Você não parece bem. Aconteceu alguma coisa?" Teresa não conseguiu esconder. Contou tudo para a irmã. O homem atropelado como ela havia ajudado, o atraso no trabalho e a demissão. "Meu Deus, Teresa, você fez a coisa certa, mas que situação terrível", disse Carla. "Olha, se você quiser vir para cá comigo e com o João, nossa casa é pequena, mas sempre tem lugar para você e para o bebê." "Obrigada, Carla, mas eu quero tentar ficar aqui em São Paulo. Aqui tem mais oportunidades quando o bebê nascer." "Tudo bem, mas se precisar de qualquer coisa é só ligar, está bem?" Depois que desligou, Teresa foi até a cozinha e abriu a geladeira quase vazia. Tinha alguns ovos, um pouco de arroz e feijão. Com sorte, daria para 2 semanas se ela comesse pouco. Ela preparou um almoço simples e sentou-se à mesa pensando em Heitor Valença. Será que ele estava bem? Será que a batida na cabeça havia sido grave? Teresa se preocupava sinceramente com ele, mesmo sabendo que provavelmente nunca mais o veria. "Pelo menos eu fiz o que era certo", disse para si mesma. "Não importa o que aconteça comigo, eu não podia ter deixado aquele homem ali sofrendo." À tarde, Teresa saiu para procurar emprego pessoalmente. Visitou 3 lojas no centro comercial de Itaquera, 2 restaurantes e uma farmácia. Todas as respostas foram negativas quando viram que ela estava grávida. No final do dia, ela voltou para casa desanimada e com os pés inchados. Sentou-se na cama e pegou as roupinhas de bebê que havia conseguido comprar nos últimos meses. Eram poucas peças, mas escolhidas com tanto carinho. "Eu prometo que vou conseguir dar uma vida digna para você", sussurrou, acariciando uma camisa amarelinha. "Não sei como, mas vou conseguir." Teresa passou a noite acordada, fazendo contas e planejando. Tinha algumas economias que durariam no máximo 1 mês. Depois disso, teria que pedir ajuda para a irmã, ou tentar conseguir algum auxílio do governo. Na manhã seguinte, ela acordou com uma estranha sensação de esperança. Não sabia por quê, mas sentia que alguma coisa boa estava para acontecer. Talvez fosse só a gravidez mexendo com seus hormônios, mas ela decidiu confiar naquele sentimento. Teresa preparou um café simples e sentou-se à mesa com uma lista de lugares onde ainda podia procurar trabalho. Não iria desistir. Por ela e pelo bebê, ela lutaria até o final. O que Teresa não imaginava era que naquele exato momento, em um hospital particular na Vila Olímpia, Heitor Valença estava acordando de uma cirurgia para tratar um pequeno coágulo no cérebro. E a primeira coisa que ele fez ao recuperar a consciência
Foi perguntar à enfermeira sobre a mulher grávida que o havia socorrido na Avenida Paulista. Teresa estava organizando seus poucos documentos em busca de referências para entregar em empresas quando seu celular tocou. O número era privado e ela hesitou antes de atender. Geralmente, números privados significavam cobrança ou golpe. Alô? Atendeu com cautela. Bom dia. A senhora é Teresa Costa? Perguntou uma voz feminina, formal e educada. Sim, sou eu. Quem está falando? Meu nome é Beatriz Almeida. Sou assistente executiva do Dr. Heitor Valença, da Valença Holdings. O Dr. Valença gostaria de falar com a senhora. Teresa quase deixou o telefone cair. Seu coração disparou e ela sentiu as mãos ficarem suadas. Tem certeza de que é comigo mesmo que ele quer falar? Perguntou Teresa, ainda sem acreditar. Absoluta. A senhora prestou socorro ao Dr. Valença na Avenida Paulista ontem de manhã, não foi? Foi sim, confirmou Teresa, a voz saindo fraca. Perfeito. O Dr. Valença gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. A senhora poderia comparecer ao escritório dele hoje à tarde, às 3h? Teresa olhou para o relógio. Eram 10h30 da manhã. Ela tinha tempo, mas estava apavorada. Posso saber sobre o que ele quer conversar? Perguntou Teresa, tentando disfarçar o nervosismo. Sinto muito, mas essa informação eu não posso fornecer por telefone. O que posso dizer é que é algo importante e que beneficiará a senhora. Está bem, disse Teresa, mesmo sem entender nada. Onde é o escritório? Avenida Paulista, número 1572, 30º andar. Pergunte pela recepção da Valença Holdings. Eu estarei esperando a senhora. Quando desligou, Teresa ficou olhando para o telefone. Porque Heitor Valença queria falar com ela. Será que ela havia feito alguma coisa errada ao mexer nos documentos dele? Talvez ele fosse processá-la por invasão de privacidade. Calma, Teresa, disse para si mesma. Se fosse algo ruim, ele teria mandado a polícia, não uma secretária educada. Mesmo assim, ela não conseguia parar de imaginar cenários negativos. E se ele descobrisse que ela havia sido demitida? E se achasse que ela havia ajudado só para conseguir alguma coisa em troca? Teresa tomou um banho rápido e vestiu sua melhor roupa. Um vestido que sua irmã havia dado de presente no ano anterior. Não era nada luxuoso, mas estava limpo e apresentável. Ela chegou ao prédio da Valença Holdings 15 minutos antes do horário marcado. O local era intimidador, todo de vidro e aço, com um lobby gigantesco cheio de executivos bem vestidos, correndo de um lado para outro. Na recepção, uma moça loira e elegante a atendeu. Vim falar com a doutora Beatriz Almeida. Sou Teresa Costa. Um momento, por favor, disse a recepcionista pegando o telefone. Doutora Beatriz, a senhora Teresa Costa chegou? Sim, senhora. Pode subir. Teresa entrou no elevador com as pernas bambas. O 29º, 30º andares passaram rapidamente até chegar ao destino final. Beatriz Almeida era uma mulher de uns 40 anos, impecavelmente vestida, com um sorriso profissional, mas gentil. Senhora Teresa, muito prazer. Como a senhora está se sentindo? Bem, obrigada, respondeu Teresa, sem entender por que ela estava perguntando sobre seu bem-estar. O Dr. Valença está aguardando. Por favor, me acompanhe. Elas caminharam por um corredor luxuoso até chegarem a uma porta dupla de madeira. Beatriz bateu delicadamente. Dr. Valença, a senhora Teresa chegou. Pode entrar, veio a resposta do outro lado. Beatriz abriu a porta e fez um gesto para Teresa entrar. A sala era maior que o apartamento inteiro de Teresa. Havia uma mesa enorme, poltronas de couro, quadros caros nas paredes e uma vista incrível da cidade de São Paulo. Heitor estava sentado numa poltrona, com o pé esquerdo apoiado num suporte. Havia um curativo na testa e ele parecia pálido, mas seus olhos estavam alertas e fixos em Teresa. Teresa, disse ele tentando se levantar. Não se levante, por favor, disse Teresa rapidamente. Como o senhor está se sentindo? Melhor, graças à senhora, respondeu Heitor.
fazendo um gesto para que ela se sentasse na poltrona à frente dele. Se não fosse pela sua ajuda, eu poderia ter morrido ali na calçada. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, disse Teresa, ainda sem acreditar que estava ali. Não, Teresa, qualquer pessoa teria passado direto como todas fizeram, corrigiu Heitor. A senhora parou, se molhou na chuva, cuidou de mim como se eu fosse da sua família, e eu soube que por causa disso a senhora foi demitida. O coração de Teresa parou. Como ele sabia? Teresa sentiu o rosto esquentar. Como Heitor Valença havia descoberto sobre sua demissão? Ela estava mortificada com a possibilidade de ele pensar que ela havia ajudado, esperando alguma coisa em troca. Como o senhor soube? Perguntou Teresa, baixando os olhos. Eu tenho meus contatos, respondeu Heitor, observando a reação dela. Soube que a senhora trabalhava na empresa de limpeza do meu prédio e que foi demitida por chegar atrasada depois de me ajudar. Senhor Heitor, eu não ajudei o senhor esperando nada em troca, disse Teresa rapidamente. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. O senhor não me deve nada. Heitor sorriu pela primeira vez desde que ela entrara na sala. Eu sei disso, Teresa, e é exatamente por isso que estou aqui conversando com a senhora hoje. Teresa não entendeu, e Heitor percebeu sua confusão. Deixe-me explicar melhor, continuou Heitor. Ontem, quando eu estava no hospital, pensei muito sobre o que aconteceu. Uma mulher grávida, trabalhadora, honesta, perdeu o emprego porque parou para ajudar um estranho. Isso não está certo. Mas, senhor, por favor, me deixe terminar, interrompeu Heitor gentilmente. Eu conversei com Murilo Salles, o supervisor que a demitiu. Soube exatamente como ele tratou a senhora e como foi grosseiro. Quero que saiba que ele não trabalha mais para nenhuma empresa ligada ao Grupo Valença. Teresa abriu a boca, surpresa. O senhor o demitiu? Demiti. Um homem que trata uma funcionária grávida daquela forma não merece trabalhar para mim, disse Heitor com firmeza. Mas isso é só o começo. Eu tenho uma proposta para a senhora. Teresa sentiu o bebê se mexer na barriga, como se também estivesse ansioso para ouvir o que viria a seguir. Minha assistente executiva, Beatriz, acaba de ser promovida para diretora de recursos humanos. Preciso de uma nova assistente, alguém em quem eu possa confiar completamente. Senhor Heitor, eu não tenho experiência em escritório, disse Teresa nervosa. Eu só trabalhei como faxineira, vendedora e babá. Você tem algo mais importante que experiência, respondeu Heitor. Você tem caráter, e eu posso ensinar o resto. Teresa estava em choque. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas eu estou grávida de 7 meses. Daqui a 2 meses vou precisar tirar licença maternidade. E eu estarei aqui quando a senhora voltar, disse Heitor. Teresa, eu quero oferecer à senhora um emprego como minha assistente pessoal. O salário é 4 vezes o que a senhora ganhava como faxineira. Mas vale alimentação, vale transporte e plano de saúde completo para a senhora e para o bebê. Teresa sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ela não conseguia falar. A senhora não precisa me responder agora, continuou Heitor. Pode pensar com calma. Não preciso pensar, disse Teresa com a voz embargada. Aceito, senhor Heitor. Muito obrigada. O senhor não imagina o que isso significa para mim. Imagino sim, respondeu Heitor, e havia algo em sua voz que fez Teresa olhar diretamente para ele. Eu também já passei por momentos difíceis na vida. Sei o que é precisar de uma oportunidade. Beatriz foi chamada para explicar as funções do cargo para Teresa. Ela seria responsável pela agenda de Heitor, atendimento telefônico, organização de documentos e acompanhamento em algumas reuniões. A senhora começa na segunda-feira, disse Beatriz. Vou passar todo o treinamento necessário. Quando Teresa saiu do prédio da Valença Holdings, ela estava radiante. Na rua, ligou para sua irmã Carla. Carla, você não vai acreditar no que aconteceu. Conta tudo. Teresa contou toda a história, desde a ligação da manhã até a oferta de emprego.
Meu Deus, Teresa, isso é um milagre, disse Carla, emocionada. Você sempre foi uma pessoa boa e agora Deus está retribuindo sua bondade. Ainda não consigo acreditar, disse Teresa, olhando para cima, para os últimos andares do prédio. Em 2 dias, minha vida mudou completamente. Naquela noite, Teresa dormiu melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, ela se sentia segura sobre o futuro. Ela e o bebê iam ficar bem. 3 semanas se passaram desde que Teresa começara a trabalhar como assistente de Heitor Valença. Os primeiros dias foram desafiadores. Ela precisou aprender a usar computadores mais modernos, entender a agenda corporativa complexa e lidar com executivos importantes. Mas Heitor foi paciente e Beatriz a ajudou em tudo. Teresa descobriu que Heitor era diferente do que ela havia imaginado. Ele chegava cedo, trabalhava até tarde e tratava todos os funcionários com respeito. Nunca levantava a voz e sempre dizia por favor e obrigado. Naquela manhã de sexta-feira, Teresa estava organizando a agenda da semana seguinte, quando notou que Heitor estava andando com dificuldade. Senhor Heitor, sua perna está doendo? Perguntou ela preocupada. Um pouco, admitiu Heitor, tentando disfarçar. O médico disse que é normal, a recuperação demora mesmo. Teresa se levantou e foi até a copa da sala. Voltou alguns minutos depois com uma xícara fumegante. Chá de camomila com gengibre, disse ela, colocando a xícara na mesa dele. Minha avó sempre dizia que ajuda com dores e inflamações. Heitor olhou para ela, surpreso com o cuidado. A senhora não precisava... Claro que precisava, interrompeu Teresa. O senhor está com dor e eu posso ajudar. É o mínimo que posso fazer. Heitor tomou o chá e realmente sentiu um alívio. Mas mais do que isso, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Alguém se importava genuinamente com seu bem-estar. Está gostoso, disse ele. Obrigado, Teresa. Durante o almoço, Heitor reparou que Teresa comia muito pouco. Ela havia trazido um sanduíche simples de casa e uma fruta. Teresa, a senhora pode pedir qualquer coisa do restaurante aqui do prédio. Está incluso no seu pacote de benefícios. Obrigada, senhor Heitor, mas estou bem assim, respondeu Teresa. A senhora está grávida de 8 meses. Precisa se alimentar bem, insistiu Heitor. Por favor, peça alguma coisa mais substancial. Teresa ficou tocada com a preocupação dele. Está bem. Vou pedir uma salada e um suco. Heitor observou Teresa trabalhando durante a tarde. Ela era meticulosa, organizada e tinha uma capacidade incrível de entender suas necessidades sem que ele precisasse explicar. Quando o telefone tocava com ligações desnecessárias, ela filtrava com educação, mas firmeza. Quando ele estava concentrado, ela mantinha a sala em silêncio. Mas o que mais impressionava Heitor era a gentileza de Teresa com todos. Ela cumprimentava o pessoal da limpeza pelo nome, sempre agradecia a copeira e tratava os visitantes com a mesma cordialidade, independentemente de serem CEOs ou estagiários. Teresa, disse Heitor no final da tarde, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. O pai do bebê, ele está presente? Teresa baixou os olhos. Não, senhor. Quando soube da gravidez, ele disse que não estava preparado para ser pai e desapareceu. Sinto muito, disse Heitor, e havia sinceridade em sua voz. Está tudo bem, respondeu Teresa. Eu e meu bebê vamos ficar bem, principalmente agora com este emprego que o senhor me deu. Heitor ficou admirado com a força daquela mulher. Grávida, abandonada, demitida, e ainda assim ela mantinha a dignidade e a esperança. Teresa, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo, está bem? Obrigada, senhor Heitor. Isso significa muito para mim. Naquela noite, Heitor não conseguiu parar de pensar em Teresa. Ele havia conhecido muitas mulheres ao longo da vida, modelos, executivas, herdeiras, mas nenhuma havia tocado seu coração como aquela faxineira grávida que parou para ajudar um estranho na chuva.
No apartamento luxuoso em Higienópolis, Heitor janhou sozinho como sempre fazia. A empregada havia deixado um prato sofisticado preparado por um chefe particular, mas ele mal tocou na comida. Ficou pensando no sanduíche simples que Teresa havia comido no almoço e em como ela parecia mais satisfeita com aquilo do que ele com todas as suas refeições gourmet. Na segunda-feira seguinte, Heitor chegou ao escritório com uma decisão tomada. Ele queria conhecer Teresa melhor, não como funcionária, mas como pessoa. Queria entender como alguém que havia passado por tantas dificuldades conseguia manter tanta luz nos olhos. "Bom dia, Teresa", disse ele entrando na sala. "Bom dia, senhor Heitor. Como foi seu fim de semana?" "Solitário", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. "E o seu?" "Tranquilo. Organizei o quartinho do bebê", disse Teresa sorrindo. "Ainda falta muita coisa, mas está ficando bonito." "Gostaria de ver", disse Heitor, e depois percebeu como isso soou inadequado. "Quer dizer, desculpe, foi invasivo da minha parte." Teresa riu suavemente. "Não foi invasivo, senhor Heitor. Seria um prazer mostrar para o senhor, se realmente tiver interesse." E foi assim que começou uma amizade que mudaria a vida dos dois para sempre. Era uma terça-feira de manhã, quando Jaqueline Farias entrou no escritório de Heitor sem avisar. Teresa estava organizando alguns documentos quando ouviu o barulho dos saltos altos no corredor. A mulher que apareceu na porta era tudo o que Teresa não era. Alta, magra, loira, vestindo um conjunto de grife que custava mais que o salário anual de Teresa. Seus olhos azuis varreram a sala até pararem em Teresa, e a expressão de desprezo foi imediata. "Heitor está?" perguntou Jaqueline, como se Teresa fosse invisível. "O senhor Heitor está em reunião", respondeu Teresa educadamente. "Posso ajudar em alguma coisa? Sou a assistente dele." Jaqueline riu com desdém. "Assistente? Querida, eu conheço Heitor há 10 anos. Ele nunca teve uma assistente assim." Teresa não entendeu o que ela quis dizer com assim, mas a forma como Jaqueline falou fez seu estômago se revirar. "Se a senhora quiser marcar um horário, posso verificar a agenda dele", ofereceu Teresa mantendo a calma. "Não preciso marcar horário com meu ex-noivo", disse Jaqueline, passando por Teresa como se ela não existisse e se dirigindo à porta do escritório interno de Heitor. Teresa se levantou rapidamente. "Senhora, por favor, ele está em videoconferência com investidores do Japão. Não pode ser interrompido." "Relaxa, querida", disse Jaqueline, virando-se para Teresa com um sorriso falso. "Eu sei como lidar com o Heitor melhor que qualquer funcionária." A forma como ela disse funcionária fez Teresa se sentir diminuída. Jaqueline bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Teresa ficou parada, ouvindo a voz surpresa de Heitor lá dentro. "Jaque, o que você está fazendo aqui? Estou em reunião." "Desculpe, querido, mas precisava te ver", respondeu Jaqueline com uma voz doce que contrastava completamente com o tom que havia usado com Teresa. Teresa voltou para sua mesa, mas não conseguia se concentrar. Através da porta semi-aberta, ela escutava pedaços da conversa. "Soube do seu acidente. Estava preocupada", dizia Jaqueline. "Foi há 1 mês, Jaque. Estou bem. Eu deveria ter estado ao seu lado no hospital. Foram 2 anos juntos, Heitor. Isso não se apaga assim." Teresa sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes? Não podia ser. Heitor era seu chefe, nada mais. Mas por que então ela se sentia tão incomodada? A reunião de Heitor terminou e Teresa ouviu Jaqueline dizer: "Podemos almoçar juntos? Temos muito o que conversar." "Não sei, Jaque. Por favor, Heitor. Uma conversa entre amigos, pelo que vivemos juntos." Quando Jaqueline saiu do escritório interno, ela parou na frente da mesa de Teresa. Seus olhos avaliaram a barriga de 8 meses, o vestido simples, os sapatos sem salto. "Você é nova aqui, não é?" perguntou Jaqueline com falsa simpatia. "Trabalho aqui há 1 mês, respondeu Teresa. "Entendo. E antes disso, deixe-me adivinhar, limpeza?"
Teresa sentiu o rosto esquentar. Como ela sabia? Heitor sempre foi caridoso, continuou Jaqueline. Gosta de ajudar pessoas necessitadas. Mas, querida, você precisa entender uma coisa. Empresários como Heitor e pessoas como você vivem em mundos diferentes. Ele pode ser gentil, pode até se sentir culpado por sua situação, mas no final das contas, vocês não têm nada em comum. Cada palavra de Jaqueline era como uma facada no coração de Teresa, principalmente porque parte dela acreditava que aquela mulher estava certa. Eu só trabalho para ele, disse Teresa, tentando manter a dignidade. Claro que sim, disse Jaqueline, colocando a bolsa de grife no ombro. E espero que continue sendo só isso, para o seu próprio bem. Quando Jaqueline saiu, Teresa ficou olhando para suas próprias mãos. Elas estavam ásperas de anos trabalhando com produtos de limpeza. Suas unhas estavam curtas e sem esmalte. Sua roupa, embora limpa e passada, era simples e já mostrava sinais de uso. Heitor saiu do escritório alguns minutos depois. Teresa, vou sair para almoçar. Cancele meus compromissos da tarde, por favor. Sim, senhor, respondeu Teresa, sem olhar para ele. Heitor percebeu que algo estava diferente. Está tudo bem? Sim, senhor Heitor, está tudo bem. Mas não estava. Depois que Heitor saiu, Teresa passou o resto do dia remoendo as palavras de Jaqueline. Ela estava certa? Teresa havia se iludido pensando que havia uma amizade real entre ela e Heitor? Será que ele só a mantinha ali por pena? Quando Heitor voltou do almoço, Teresa estava diferente. Formal, distante, tratando-o apenas como um chefe. Ela não fez o chá de costume quando percebeu que ele estava com dor. Não perguntou como ele estava. Respondeu suas perguntas com educação, mas sem o carinho de sempre. Heitor notou a mudança imediatamente, mas não entendeu o motivo. O que havia acontecido? Naquela noite, Teresa chorou no caminho para casa. Ela havia se permitido sonhar com algo que nunca poderia ter. Jaqueline estava certa. Eles eram de mundos diferentes. E quanto antes ela entendesse isso, melhor seria para ela e para o bebê. Teresa estava no escritório organizando alguns relatórios quando sentiu uma dor aguda atravessar sua barriga. Era uma manhã de quinta-feira e ela estava com 36 semanas de gravidez. A dor passou rapidamente e ela pensou que fosse normal. Nas últimas 2 semanas, desde o encontro com Jaqueline, Teresa havia mantido uma relação estritamente profissional com o Heitor. Ele tentava conversar, perguntava se ela estava bem, mas ela respondia sempre de forma educada e distante. Heitor não entendia o que havia acontecido. A Teresa carinhosa e atenciosa havia desaparecido, substituída por uma funcionária eficiente e mais fria. Ele sentia falta dos chás que ela preparava, dos sorrisos genuínos, da preocupação dela com seu bem-estar. Teresa, disse Heitor naquela manhã, você tem certeza de que está tudo bem? Você parece diferente. Estou bem, senhor Heitor. Apenas focando no trabalho, respondeu Teresa, sem levantar os olhos dos papéis. Heitor suspirou. Ele havia pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Talvez Teresa tivesse percebido que ele estava desenvolvendo sentimentos por ela, e isso a deixasse desconfortável. Afinal, ele era seu chefe e ela estava em uma posição vulnerável. Era meio-dia quando Teresa sentiu outra dor, muito mais forte que a primeira. Ela se agarrou à mesa, tentando respirar. Teresa! Heitor percebeu imediatamente que algo estava errado. O que houve? Acho que são contrações, disse Teresa com a voz fraca. Heitor se levantou rapidamente, esquecendo-se da própria dor na perna. Vamos para o hospital. Agora. Não, senhor Heitor, ainda é cedo. O bebê só nasce mês que vem, disse Teresa tentando se acalmar. Mas 5 minutos depois, ela sentiu um líquido quente descendo pelas pernas. Meu Deus, murmurou Teresa. A bolsa estourou. Heitor pegou o telefone imediatamente. Beatriz, chame uma ambulância agora. Teresa está entrando em trabalho de parto. Não precisa de ambulância,
disse Teresa, respirando com dificuldade. Eu posso pegar um táxi para o hospital público. Você não vai para o hospital público, disse Heitor firmemente. Vou te levar para o Einstein. Senhor Heitor, eu não tenho convênio particular. Não posso pagar um hospital como esse. Eu posso, disse Heitor, ajudando Teresa a se levantar. E vou pagar. E Teresa ia protestar, mas outra contração a atingiu, mais forte que as anteriores. Ela se dobrou de dor. Vamos, disse Heitor, segurando-a pelos ombros. Meu motorista está esperando. No elevador, Teresa estava claramente em pânico. O bebê não pode nascer agora. Ainda está cedo. Algo pode estar errado. Vai dar tudo certo, disse Heitor, segurando a mão dela. Você é forte, Teresa. Você e o bebê vão ficar bem. No carro, as contrações de Teresa se intensificaram. Heitor segurava sua mão e tentava mantê-la calma, mas por dentro ele estava desesperado. No meio do caminho para o hospital, o telefone dele tocou. Senhor Valença? Era seu sócio japonês. Estamos esperando o senhor para a reunião de fechamento do contrato. Os investidores estão aqui. Heitor olhou para Teresa, que gemia de dor ao seu lado. Reagende à reunião, disse Heitor. Senhor? Mas é um contrato de 2 bilhões de dólares. Eles vieram especialmente do Japão. Reagende, repetiu Heitor, desligando o telefone. Teresa ouviu a conversa e ficou preocupada. Senhor Heitor, vá para sua reunião. Eu fico bem sozinha no hospital. Não vou deixar você sozinha, disse Heitor, olhando diretamente nos olhos dela. Não agora. No hospital, Teresa foi imediatamente levada para a sala de parto. O médico confirmou que o bebê estava realmente nascendo, semanas antes do previsto. É normal em casos de estresse, explicou o doutor. Mas está tudo bem. O bebê está em boa posição. Heitor ficou na sala de espera, andando de um lado para outro. Ele havia cancelado a reunião mais importante do ano para ficar ali. Seus sócios estavam furiosos. Os investidores japoneses tinham voltado para Tóquio sem fechar o negócio. Mas nada disso importava. A única coisa que importava era Teresa e o bebê. 3 horas depois, uma enfermeira veio falar com ele. Senhor, a Teresa está perguntando pelo senhor. Quer entrar? Heitor entrou na sala e viu Teresa na cama, pálida, mas sorrindo, segurando um pequeno embrulho nos braços. Senhor Heitor, disse Teresa com lágrimas nos olhos, quero que conheça minha filha, Esther. Heitor se aproximou e olhou para o rostinho perfeito da menina. Ela era pequena, mas estava rosada e respirando bem. Ela é linda, disse Heitor com a voz embargada, igual à mãe. Teresa olhou para ele e, pela primeira vez em 2 semanas, sorriu com sinceridade. Obrigada por ter ficado, disse ela. O senhor perdeu sua reunião importante por minha causa. Teresa, disse Heitor, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Não existe reunião no mundo mais importante que você e a Esther. Foi nesse momento que Teresa percebeu que havia se enganado sobre tudo. Teresa estava deitada na cama do hospital, segurando Esther nos braços, quando percebeu que Heitor não havia saído do quarto nem por 1 minuto nas últimas 6 horas. Ele havia passado a tarde toda ali, ajudando com as enfermeiras, conversando com os médicos e cuidando para que Teresa tivesse tudo o que precisava. Senhor Heitor, disse Teresa suavemente, o senhor deve estar cansado. Pode ir para casa descansar. Eu e a Esther estamos bem. Não quero ir para casa, respondeu Heitor, ajustando a almofada atrás das costas de Teresa. Quero ficar aqui com vocês. Teresa olhou para ele confusa. Durante as últimas semanas, ela havia se convencido de que Heitor só a mantinha como funcionária por pena. Mas um homem não cancelava uma reunião de 2 bilhões de dólares por pena. Não ficava no hospital a tarde toda cuidando de uma empregada por obrigação. Por quê? Perguntou Teresa baixinho. Heitor parou o que estava fazendo e a olhou diretamente nos olhos. Porque eu me importo com você, Teresa, muito mais do que deveria. O coração de Teresa acelerou. O que o senhor quer dizer? Heitor suspirou e se sentou na cadeira ao lado da cama.
Teresa, nas últimas semanas você mudou comigo. Ficou distante, fria, e eu não entendo por quê. Se fiz alguma coisa que a deixou desconfortável, não foi o senhor, interrompeu Teresa. Foi, alguém me disse algumas coisas que me fizeram pensar. Que coisas? Teresa hesitou, mas decidiu ser honesta. Sua ex-noiva Jaqueline. Ela me disse que eu devia entender meu lugar. Que pessoas como eu e pessoas como o senhor vivem em mundos diferentes. O rosto de Heitor se fechou. Jaqueline disse isso para você? Ela não estava errada, continuou Teresa. Eu sou uma faxineira que virou assistente por sorte. O senhor é um empresário milionário. Realmente somos de mundos diferentes. Heitor se levantou e começou a andar pelo quarto. Teresa, você quer saber por que terminei com Jaqueline? Teresa concordou com a cabeça. Porque depois de 2 anos juntos, eu percebi que ela não me conhecia. Não sabia do que eu gostava, não se importava com meus sonhos, não perguntava sobre meu dia. Ela gostava do meu dinheiro, do meu status, das viagens e das joias que eu podia dar para ela, mas não gostava de mim. Heitor parou em frente à janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você sabe quantas pessoas perguntam como eu estou passando e realmente querem saber a resposta? Ninguém, Teresa. Ninguém até você aparecer na minha vida. Teresa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você faz chá quando percebe que estou com dor. Se preocupa se eu comi bem. Pergunta sobre meus planos de fim de semana. Trata as pessoas com carinho. Tem uma bondade que eu nunca vi em ninguém do meu mundo, continuou Heitor, virando-se para ela. Mas Jaqueline estava certa sobre uma coisa, disse Teresa. Somos de mundos diferentes. E daí? Perguntou Heitor, se aproximando da cama. Teresa, naquele dia na Avenida Paulista, quando você parou para me ajudar, eu estava voltando de uma reunião onde havia fechado um negócio de 500 milhões de dólares. Eu me sentia vazio, sozinho, questionando se aquilo era tudo que a vida tinha para me oferecer. Ele se sentou na beirada da cama, tomando cuidado para não balançar Esther. E então, uma mulher grávida, com seus próprios problemas, parou para cuidar de um estranho na chuva. Naquele momento, você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia. Bondade genuína. Teresa estava chorando agora. Teresa, eu não me importo de que mundo você veio. Eu me importo com quem você é. E quem você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Senhor Heitor, para de me chamar de senhor, disse Heitor sorrindo através das próprias lágrimas. Meu nome é Heitor, e eu estou apaixonado por você, Teresa Costa. O silêncio no quarto foi interrompido apenas pelo barulhinho de Esther dormindo. Eu também estou apaixonada por você, sussurrou Teresa, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente, de não conseguir viver no seu mundo. Heitor pegou a mão livre de Teresa, aquela que não estava segurando o bebê. Teresa, eu não quero que você viva no meu mundo. Eu quero viver no nosso mundo. Um mundo onde o que importa não é quanto dinheiro você tem, mas quanto amor você é capaz de dar. Ele se inclinou e beijou suavemente a testa de Teresa. Eu quero cuidar de você e da Esther. Quero ser o pai que ela nunca teve. Quero acordar todos os dias ao lado da mulher que me salvou em todos os sentidos possíveis. Teresa olhou para Esther dormindo em seus braços, depois para Heitor. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu Heitor. A pergunta é, você me aceita? Aceita construir uma família comigo? Teresa sorriu através das lágrimas. Aceito. 6 meses depois, Teresa estava em pé no palco do novo centro comunitário da Fundação Esther Valença, segurando a tesoura para cortar a fita de inauguração. O nome da fundação havia sido ideia de Heitor, uma homenagem à filha que ele amava como se fosse sua desde o primeiro dia. Hoje é um dia muito especial, disse Teresa no microfone, sua voz clara e confiante. Este centro vai oferecer creche gratuita, curso profissionalizante e apoio jurídico para mães solo da região de Itaquera.
Na plateia, Heitor segurava Esther no colo. A menina, agora com 6 meses, estava gordinha e saudável, sempre sorrindo para o homem que ela conhecia como papai. A ideia desta fundação nasceu da minha própria experiência, continuou Teresa. Eu sei o que é ser mãe solteira, sem dinheiro, sem perspectiva. Sei o que é precisar de uma oportunidade. Teresa olhou para Heitor e sorriu. Eles haviam se casado num cartório pequeno, com apenas a irmã de Teresa como testemunhas. Não quiseram festa grande. Preferiram usar o dinheiro para equipar o centro comunitário. Mas eu também sei que, às vezes, quando tudo parece perdido, a vida nos surpreende. Às vezes, uma atitude simples como ajudar alguém na rua pode mudar completamente o nosso destino. Após cortar a fita, Teresa foi cumprimentar as pessoas. Muitas eram mães jovens, como ela havia sido, carregando bebês e sonhos. Dona Teresa, disse uma moça de uns 20 anos, a senhora é uma inspiração para todas nós. Mostra que é possível mudar de vida. O que mudou minha vida não foi encontrar um homem rico, esclareceu Teresa. Foi nunca perder minha bondade, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi fazer o que era certo, mesmo quando parecia que ia me prejudicar. Mais tarde, em casa, Teresa dava banho em Esther enquanto Heitor preparava o jantar. Eles haviam comprado uma casa simples em Moema, nada luxuosa para os padrões de Heitor, mas perfeita para eles. Como foi seu dia na empresa? Perguntou Teresa, secando Esther com uma toalha fofinha. Produtivo, respondeu Heitor, mas não vejo a hora de implementar nossa ideia do programa de inclusão. Heitor havia criado um projeto para contratar pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo treinamento e oportunidades reais de crescimento na empresa. E você, como se sentiu na inauguração? Realizada, disse Teresa, vestindo o pijaminha em Esther. Sabe, Heitor, às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real. Heitor se aproximou e abraçou as 2 mulheres da sua vida. É real, meu amor, e é só o começo. Lembra daquele dia na chuva? Perguntou Teresa, encostando a cabeça no peito de Heitor. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que minha vida ganhou sentido. Eu estava tão desesperada naquela manhã, atrasada para o trabalho, com medo de ser demitida, sem saber como iria sustentar a Esther. E mesmo assim, você parou para ajudar um estranho. Teresa sorriu. Minha avó sempre dizia que quando fazemos o bem volta para nós. Eu nunca imaginei que voltaria de uma forma tão incrível. Heitor beijou o topo da cabeça de Teresa. Sua avó estava certa, mas o que ela não sabia é que às vezes o bem não volta sozinho. Às vezes ele traz junto um amor verdadeiro e uma família. Esther fez um barulhinho e estendeu os bracinhos para Heitor, que a pegou imediatamente. Papai está aqui, princesa, disse ele, e o coração de Teresa se encheu de gratitude toda vez que ouvia aquelas palavras. Na televisão, o Jornal da Noite falava sobre a inauguração da Fundação Esther Valença. A repórter mencionava o romance improvável entre o CEO bilionário e a ex-funcionária da limpeza. Mas agora essas palavras não machucavam mais Teresa. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece classes sociais. Heitor, disse Teresa enquanto ele ninava a Esther. Obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que eu merecia ser amada. Por ter me mostrado que bondade não é fraqueza. Por ter feito eu acreditar que posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. Teresa, você sempre foi incrível. Eu só ajudei você a ver isso. Naquela noite, depois que Esther dormiu, Teresa e Heitor se sentaram na varanda olhando as estrelas. Sabe o que eu mais amo em nossa história? Disse Heitor. O quê? Que ela prova que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Um simples gesto de bondade pode mudar tudo. Teresa sorriu e segurou a mão do marido. E sabe o que eu mais amo? Diga que nossa filha vai crescer, sabendo que o amor verdadeiro existe, que a bondade sempre vale a pena e que não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser. E assim,
Sob o céu estrelado de São Paulo, Teresa e Heitor sonhavam com o futuro que iriam construir juntos, sabendo que o melhor ainda estava por vir. 5 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do escritório da Fundação Esther Valença, quando Teresa chegou para mais um dia de trabalho. Aos 32 anos, ela havia se tornado uma das principais vozes na luta pelos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade em São Paulo. "Mamãe!" gritou uma vozinha animada. Esther, agora com 5 anos, correu para os braços de Teresa. A menina frequentava a própria creche da fundação e adorava ajudar a mãe no trabalho. "Papai disse que hoje é um dia especial", disse Esther com os olhos brilhando de curiosidade. Teresa sorriu. Heitor havia estado misterioso durante toda a semana, planejando alguma surpresa. Às 10 da manhã, um grupo de jornalistas chegou à fundação. Teresa ficou confusa até ver Heitor entrando com um envelope dourado nas mãos e um sorriso que ela não via há tempos. "Teresa Costa Valença", disse ele, com voz solene, mas emocionada. "É com imenso orgulho que anuncio que você foi selecionada para receber o Prêmio Internacional de Impacto Social pela ONU." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos antes de explodir em aplausos. Teresa levou as mãos ao rosto, incrédula. O trabalho da Fundação Esther Valença já transformou a vida de mais de 10.000 famílias, continuou Heitor, lendo o comunicado oficial. Teresa será reconhecida em Nova York como uma das 100 mulheres que estão mudando o mundo. Naquela tarde, após as entrevistas e comemorações, Teresa e Heitor caminharam pela Avenida Paulista com Esther entre eles. Era o mesmo local onde tudo havia começado 5 anos antes. "Você se lembra exatamente de onde foi?" perguntou Heitor, parando em frente a um prédio comercial. "Como eu poderia esquecer?" respondeu Teresa, apontando para a calçada. "Foi bem ali. Eu estava desesperada. Você estava ferido e nenhum de nós sabia que aquele momento mudaria nossas vidas para sempre." Esther soltou as mãos dos pais e correu até uma placa pequena e discreta fixada na parede do prédio. Era algo que ela havia visto antes, mas nunca havia perguntado sobre. "Local onde a bondade mudou 2 vidas, Teresa e Heitor Valença", leu Esther, ainda silabando algumas palavras. "Papai, você colocou isso aqui?" "Nós colocamos", corrigiu Heitor, olhando para Teresa. "Para lembrar que os milagres acontecem quando menos esperamos." Teresa se ajoelhou ao lado da filha. "Esther, um dia você vai entender que às vezes as coisas mais difíceis da vida acontecem para nos levar exatamente onde precisamos estar. E às vezes", acrescentou Heitor, "a pessoa que salvamos acaba sendo quem nos salva também." Naquela noite, depois que Esther dormiu, Teresa e Heitor se sentaram no jardim de casa. Em 5 anos, a fundação havia crescido e eles haviam construído uma vida que nenhum dos dois havia sonhado ser possível. "Você tem algum arrependimento?" perguntou Teresa, encostando a cabeça no ombro do marido. "Só um", respondeu Heitor. Teresa se afastou, surpresa. "Qual?" "Eu gostaria de poder voltar no tempo e agradecer aquele homem que me atropelou", disse Heitor, rindo. "Se não fosse por ele, eu nunca teria conhecido você." Teresa riu também, mas seus olhos se encheram de lágrimas. "Sabe o que eu descobri nesses 5 anos?" disse ela. "Que não importa onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. O que importa é quanto amor você é capaz de dar e receber. E eu descobri que minha capacidade de amar é infinita." "E eu descobri", disse Heitor, beijando sua testa, "que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você tem ao seu lado." Do quarto das crianças, ouviu-se o choro de um dos gêmeos. Teresa se levantou para ver o que aconteceu, mas Heitor a segurou pela mão. "Eu vou", disse ele. "Você descansa." Enquanto observava o homem que um dia foi um CEO solitário, agora acalentando uma criança de 2 anos no meio da madrugada, Teresa sorriu. Ela havia parado para ajudar um estranho ferido na chuva, achando que estava apenas fazendo o que era certo.
Nunca imaginou que aquele gesto simples de bondade se tornaria a semente da família mais linda que ela poderia ter sonhado. E assim, a história que começou com lágrimas de desespero sob a chuva de São Paulo se transformou na mais bela prova de que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais e que a bondade, quando genuína, sempre encontra seu caminho de volta multiplicada. Para toda mulher que já se sentiu pequena diante do mundo, que carregou sozinha o peso de uma gravidez não planejada, que foi julgada por suas circunstâncias ou abandonada quando mais precisava de apoio. Para todo homem que, mesmo cercado de riqueza e sucesso, descobriu que o dinheiro não preenche o vazio do coração, que percebeu que conquistar o mundo significa pouco quando não se tem com quem compartilhar essas conquistas. Para você que constrói muralhas de proteção, seja através da resignação e da sobrevivência diária, ou do isolamento que o poder e a posição social podem criar, a história de Teresa e Heitor nos revela uma das verdades mais profundas sobre a condição humana. A bondade genuína é a força mais transformadora que existe. Ela nos mostra que um simples ato de compaixão, parar para ajudar um estranho ferido na chuva, pode reescrever completamente o destino de duas pessoas. Ela nos ensina que fazer o que é certo, mesmo quando isso parece nos prejudicar, nunca é um erro. Teresa perdeu o emprego por chegar atrasada, mas ganhou algo infinitamente maior. Provou a si mesma que sua humanidade estava intacta, que as dificuldades da vida não haviam endurecido seu coração. E nos mostra que o valor de uma pessoa não está em sua posição social, mas em seu caráter. Heitor não se apaixonou por Teresa, apesar de ela ser uma faxineira grávida. Ele se apaixonou por ela justamente por causa da mulher extraordinária que ela era, independentemente de qualquer rótulo. Que esta história seja um lembrete de que a vida tem uma forma misteriosa de recompensar os corações bondosos. Que quando escolhemos o amor ao invés do medo, a generosidade ao invés do egoísmo, a compaixão ao invés da indiferença, estamos plantando sementes que florescerão de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Não permita que as feridas do passado ou as diferenças sociais impeçam você de reconhecer o amor quando ele aparecer. Às vezes, ele vem disfarçado de uma oportunidade de trabalho, de uma mão estendida na dificuldade, ou de alguém que vê em você não o que o mundo enxerga, mas quem você realmente é. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar e receber com o coração aberto. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!